E aí, pessoal, como vocês estão? Hoje eu quero dar 5 motivos para que você adquira e leia a coleção Teologia Dogmática segundo a mente de Santo Tomás de Aquino, de Adolphe Tanqueray. E eu estou com o primeiro tomo aqui, lançado pela editora Cristo Livro, nossa editora, Introdução à Teologia e da Verdadeira Religião. A coleção possui ao todo 6 livros, e nós lançamos apenas o primeiro por enquanto. Os outros 5 volumes já estão em fase de edição, e até o final do ano de 2024, toda a obra, queira Deus, estará disponível na sua mão para que você possa ler e se aprofundar na teologia católica. Bom, vamos para os 5 motivos? Em primeiro lugar, eu queria pedir para que você desse um joinha aqui no nosso canal, siga, se inscreva, comente, compartilhe esse vídeo, porque é muito importante para que a gente continue nesse trabalho de evangelizar nas redes sociais e de conversar sobre livros, teologia, filosofia e sobre a nossa fé católica. Bom, vamos lá para os 5 motivos? Olha, o primeiro deles é o próprio autor. Adolphe Tanqueray foi um sacerdote sulpiciano do século passado, muito famoso aqui no Brasil. Ele escreveu essa obra aqui, maravilhosa, Compêndio de Teologia Cética e Mística. É um livro volumoso, eu já li, já estudei essa obra e é realmente muito famosa, merece a fama que possui. E por que isso é um motivo para que você compre, adquira e leia e estude a teologia dogmática em 6 volumes desse autor? Porque é um autor que fez teologia de joelhos. Isso é fundamental. Não se pode fazer verdadeira teologia católica senão de joelhos. É preciso que a teologia seja fundada numa vida de oração, de piedade ímpar. É preciso que o teólogo ele se esforce para ter uma vida espiritual frutuosa. Porque senão a sua teologia será uma verdadeira desgraça. E ele poderá correr o sério risco de levar as almas para a perdição, porque ensinará erros. Porque a sua teologia não é fruto de uma experiência íntima com Deus. Então, Adolphe Tanqueray tem essas qualidades. Inclusive, é um dos pontos que ele diz na introdução à teologia fundamental para o estudante, que ele tenha a vida de oração, que ele tenha a vida espiritual frutuosa. Então, esse é o primeiro motivo. O seu autor é gabaritado. O seu autor foi um grande teólogo, mas, além de tudo, um grande mestre da vida espiritual. Então, o primeiro motivo é este, e é o principal, em minha opinião. Segundo motivo, é um livro tanto para iniciantes quanto para pessoas que já conhecem a teologia católica. Opa, peraí, você pode pensar, Alessandro, isso não faz sentido. Isso não faz sentido, porque se é para iniciantes, o que ele comenta, o que já está no estudo aprofundado da teologia, já sabe, já conhece. Mais ou menos, pessoal. De certo modo, sim. Porém, o que eu quero dizer que é um livro para iniciantes é o seguinte. A obra, ela começa com uma ordem. Ela possui uma ordem de gradação de complexidade. Então, ele começa com a introdução à teologia. Ele começa pelos fundamentos da teologia. E a partir desses fundamentos, a partir desses tijolinhos que ele vai plantando, que ele vai colocando, ele vai edificar todo o edifício da fé católica, todo o edifício da teologia dogmática católica. De modo que o principiante poderá evoluir junto com o autor na leitura da obra. Então é assim um livro para iniciante. E o aprofundado? E aquele que já conhece a teologia? Aquele que já conhece a teologia vai se beneficiar porque, apesar de ser um livro destinado a todos os iniciantes, os que já conhecem, ele também vai aprofundar a teologia. Então ele começa do princípio até a profundidade da fé católica. Até se aprofundar nos dogmas mais complexos, mais abstratos, nos dogmas mais difíceis de compreender. Então é uma obra tanto para iniciantes, sim, mas também para aqueles que já conhecem a teologia católica. Terceiro motivo fundamental. Ele se baseia em Santo Tomás de Aquino, um doutor comum da igreja. Tanto é que o subtítulo da obra é Teologia Dogmática segundo a mente de Tomás de Aquino. Então uma dogmática tomista, vamos dizer assim. Mas como assim, Alessandro? Então quer dizer que ele é um mero repetidor de Santo Tomás de Aquino? De forma alguma. Isso não é o adequado, porque se fosse para ser um mero repetidor de Santo Tomás de Aquino, bastaria ler a Suma, bastaria ler as obras de Santo Tomás de Aquino e você teria contato direto com as fontes. Mas não é isso o caso. O que ele faz aqui é beber da fonte de Tomás de Aquino, se deixar informar pelos princípios tomistas, pelos princípios da filosofia e da teologia de Santo Tomás, e aplicar esses princípios, essas premissas,
ao que ele está trabalhando na obra, aos tópicos que ele está trabalhando. Então não espere aqui o leitor encontrar uma profusidade de citações de São Tomás. É interessante porque, apesar da obra ser segundamente de São Tomás de Aquino, nós vemos relativamente poucas citações a Tomás de Aquino. Então significa que ele não trata Tomás de Aquino? De forma alguma. Significa que ele se deixou informar pelos princípios de Tomás de Aquino e transmite esses princípios na sua argumentação, mas de uma forma algo indireta. Talvez seja a melhor forma de estudar Tomás, aplicar Tomás de Aquino, porque os princípios estão ali, mas não é uma mera repetição exaustiva, cansativa. Não, é uma obra autêntica. Ele escreveu de fato essa obra e não meramente traduziu São Tomás de Aquino. Nós vamos perceber argumentações muito próprias do Tancred aqui. Argumentações lógicas. E aqui nós já entramos no quarto motivo. É um livro lógico. É um livro que se preocupa com a boa teologia, que se preocupa com a lógica. Então não espere sentimentalismos aqui. Espere um autor sério, um autor que vai oferecer princípios, provar esses princípios, provar essas premissas e a partir delas deduzir conclusões lógicas. Isso é fundamental, sobretudo nesses tomos iniciais, em que ele vai tratar da verdadeira religião contra os pagãos, contra os adeptos do maometismo, do islamismo, por exemplo, do budismo e de outras religiões, e vai provar que a religião cristã, que a religião católica, é a verdadeira religião. Para isso ele precisa de argumentos lógicos, argumentos dedutivos, indutivos, e é isso que ele faz. Então é um autor que se preocupa com a boa teologia, que se preocupa com a boa lógica. E quinto e último motivo, talvez seja a principal obra de teologia dogmática lançada no Brasil nos últimos tempos. Eu acho que, eu, pelo menos, não conheço nenhuma obra tão grandiosa como essa. Em 6 volumes, que trata de toda a teologia católica. São mais de 3.000 páginas ao todo, serão mais de 3.000 páginas ao todo, inédito em português. É uma obra que merece a nossa atenção, é uma obra que merece ser lida, estudada, conhecida, que está na biblioteca de todo católico sério. Todo católico que deseja defender a fé, que deseja conhecer a fé, do católico que deseja ser catequista, que deseja propagar a fé, seja na sua família, seja nas redes sociais, seja na igreja que frequenta, na comunidade que frequenta, para o padre, para o sacerdote, para o seminarista, que em breve irá oferecer homilias ao público, guiar almas. Conhecer a teologia católica a partir de uma fonte segura é fundamental. Então, quinto e último motivo é uma obra inédita em português, é uma obra inédita no Brasil, uma obra que ficará marcada na sua biblioteca para marcar gerações de fato, tá bom? Então esses são os 5 motivos. Vou deixar o link para que você possa adquirir o primeiro volume e ficar esperto também para os próximos volumes que serão lançados. O volume 2 e 3 estão programados para que sejam publicados já em janeiro, no início do ano que vem. Vai ser uma obra estrondorosa que eu tenho certeza que marcará uma geração. Não deixe de adquirir, não deixe de ler e não deixe de estudar essa belezura aqui, tá bom? Teologia Dogmática Segundamente de Santo Tomás de Aquino. Abraço, pessoal. Fiquem com Deus.